Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vai a segunda parte de um testemunho de uma história verídica, que esta jovem que vocês estão vendo aqui, com 18 anos, ela foi sequestrada pelo pai. O pai empurrou-la para aquela bunker. Ele pediu a ela para ir ajudar a ele a montar uma porta. E a pequena foi sem maldade, e depois o pai empurrou-la lá para dentro, meteu éter no nariz e na boca para que ela desmaiasse mesmo, e depois manteve-la lá sequestrada por 24 anos. Teve 7 filhos com ela, e eu tenho a certeza que você já viu a história. O resto da história é ainda mais comovente. Eu espero que você não perca não perca nada dessa história que aconteceu. Foi uma história real, há fatos já verídicos. O homem ainda está preso, e eu espero piamente que ele se arrependa dos seus pecados, senão ele vai ir para o inferno. Ele pensava que o pai dele aqui era um diabo, o próprio Satanás, e afinal ele aqui é. Eu vou então agradecer, como eu costumo fazer, a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Por favor, vejam o vídeo até o fim, porque ele tem grande e perturbante mensagem. Eu terminei a primeira parte do vídeo falando acerca da mãe de Elizabeth, portanto a mãe, que é esta senhora Rosemary, e para dizer a verdade, até quando eu estava gravando, eu fiquei bastante emocionada, porque a mãe diz que sentiu-se impotente porque não sabia o que é que estava acontecendo com a filha. Se sentiu horrível por não ser capaz de proteger a sua filha. Eu vou dizer uma coisa a dizer, mas essa mulher deve ter levado um choque. Credo, my God, então tenho as lágrimas nos meus olhos. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Eu estou falando da mãe, a mãe daquela filha que foi abusada, e ela viu uma filha abusada e o marido monstro. De certeza que ela devia de saber que ele não era um homem bom. Pela cara dele mesmo pode-se ver que ele era um homem mau. O DNA confirmou a história. Elizabeth explicou que ela tinha dado à luz 7 filhos durante o seu cativeiro. Joseph era o pai deles todos. 2 dias após a prisão, evidências do DNA confirmaram Joseph como o pai biológico dos filhos de Elizabeth, o que chocou todos que acompanhavam essa história. O advogado da defesa de Joseph, Rudolf Meyer, disse que o ADN confirmou o incesto, mas que ainda eram necessárias evidências para as alegações do estupro e escravidão. Como é que ele poderia argumentar que quando a única maneira dela engravidar teria sido através do estupro? E ele então, este advogado, este demônio, que isto é outro demônio igual a ele, só pode ser. Vejam o que foi que ele disse no tribunal. O advogado tentou retratar Joseph como um pai dedicado. Ele alegou que Joseph trancou Elizabeth para protegê-la das drogas, do álcool, da má companhia. Vejam só como é que estes advogados também são da mesma laia, aliados do diabo. E ele diz que por isso é que o pai arrastou-la para baixo. Maia disse que Joseph era um homem carinhoso, que gastava tempo e dinheiro mantendo ambas as famílias. Essa pessoa de um pai devotado não estava enganando ninguém. Maia disse a todos que Joseph deu a Elizabeth uma árvore de Natal, livros escolares, um aquário e um pássaro. E também deu-lhe uma vida negra e abusou dela. Vejam só, está buscando as coisas mais pequeninas. Maia alegou que a sobrevivência do pássaro era a prova de que o ar no porão não era assim tão ruim. Portanto, ele deu um pássaro à filha, para que a filha visse que se o pássaro poderia viver, ela também poderia, lá embaixo, sem oxigênio fresco. Elizabeth disse à polícia que seu pai disse que se ela e seus filhos tentassem escapar, eles seriam mortos. E de certeza que ele tinha cara e vontade de fazer isso. Joseph alegou que instalou um sistema para que as portas lhe dessem choques elétricos se ela tocasse neles, e o veneno seria liberado no ar. Vejam só o que este homem foi capaz de fazer. A polícia vasculhou o porão e nunca encontrou gás ou eletricidade nas portas. As suas ameaças vazias eram apenas tortura psicológica. Deixou Elizabeth com problemas permanentes de saúde mental, e o abuso físico causou ferimentos graves. Joseph negou tudo. Portanto, aqui está a casa. A polícia, quando foi buscar
Eu vou dizer uma coisa. Em 1996, o filho de Elizabeth, Michael, morreu apenas 66 horas após o seu nascimento. Ele tinha dificuldades respiratórias severas e Joseph não fez nada para consentir atendimento médico. Joseph admitiu ter queimado o corpo do bebê numa incineradora para se livrar das evidências. Até o julgamento, ele negou que foi responsável pelo assassinato e negligência. Ele disse ao tribunal: não sei porque não ajudei. Ele disse que esqueceu porque pensou que a criança sobreviveria sem ajuda. Joseph se esforçou para apresentar-se de forma positiva. Declarado culpado. Em 16 de março de 2009, o julgamento de Joseph começou. E ele se declarou culpado de todas as acusações, exceto por assassinato e agressão e de ameaçador abastecer os seus prisioneiros. O advogado dele insistiu que Joseph não era um monstro, no entanto, a acusação tinha um caso muito forte contra ele. O promotor descreveu as condições úmidas e cheias de mofo do porão, apresentando objetos recuperados dele. Eles também mostraram 11 horas de depoimentos gravados por Elizabeth. A fita era tão perturbadora que os jurados só podiam assistir 2 horas de cada vez. Mais suporte. O irmão dela, o irmão de Elizabeth, num vídeo, o seu irmão mais velho testemunhou que Joseph também abusou dele fisicamente quando ele era criança. Elizabeth também chegou ao segundo dia do julgamento. Ela encobriu-se para que as pessoas não a conhecessem. A sua presença fez Joseph quebrar e mudar a sua alegação de culpa em todas as acusações, sem exceções. Os filhos de Rosemary e Elizabeth, portanto, da mãe da Elizabeth, se recusaram a testemunhar no julgamento para proteger a sua privacidade, mas havia provas suficientes sem eles. Justiça rápida. Claro, as evidências estavam ali e tinha que ser justiça rápida. Após 3 dias após o início do julgamento, Joseph foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. By the way, ele ainda está preso lá. Ele ainda está preso. Eu pensava que ele tinha sido libertado em 2019, mas não foi. Ele aceitou a sentença e não tentou apelar. Joseph não mostrou sinais de remorso quando foi preso, mas ver Elizabeth mudou algo. Parecia que ele percebeu que estava errado, mas isso não era verdade. Quando o jornalista o entrevistou na sua sala de prisão, Joseph disse: basta olhar para os porões de outras pessoas. Você pode encontrar outras famílias e meninas lá embaixo. Ele não achava que ele estava errado. E aliás, ele já tinha feito isto antes. Quando criança, o pai de Joseph abandonou ele e a sua mãe. Ele alegou que a sua mãe iria bater nele e nunca lhe mostrou nenhum amor. Joseph disse que o chamaria de Satanás, criminoso e inútil. Quer dizer, ele está dizendo que o pai dele era isto tudo. E ele o que é? Em 1959, quando ele se casou e comprou sua casa, sua mãe foi morar com ele. Quando ele se mudou, os papéis foram invertidos. A mãe de Joseph começou a temê-lo muito. Mais tarde, ele admitiu que trancou sua mãe no sótão e emparedou a janela dela e ele a manteve presa até ela morrer em 1980. Oh, my God, eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu sou-me... Vocês estão a ver, ele pegou na mãe para si e depois ele pôs pedras, emparedou, de certeza com cimento, e sua mãe foi morar com ele e ele emparedou a janela dela e a manteve presa até ela morrer em 1980. Este homem é puro mal. Joseph já havia sido preso antes e ele entrou na casa de uma mulher e a estuprou. Durante sua primeira prisão, ele veio com o plano de prender a sua filha. Ele queria expressar o seu lugar maligno. Ele nunca deveria ter saído da prisão. Ele disse: eu nasci para estuprar e nunca me segurei por um tempo relativamente longo. Eu poderia ter-me comportado muito pior do que prender a minha filha. Quer dizer, há como há outro que diz, ele acha que o que ele fez à filha não foi muito mal. Deixa-me ler de novo. Eu poderia ter-me comportado muito pior do que prender a minha filha. O psiquiatra Florence mais tarde diagnosticou Joseph com grave transtorno de personalidade combinada. Portanto, ele então foi preso. Após o seu julgamento, Joseph cumpriu pena em uma prisão austríaca. Em 2017, ele mudou o seu nome para Joseph Meyerhoff,
depois de entrar em uma briga na prisão. Ele teve vários dentes arrancados. Joseph já tinha 74 anos quando foi preso e a sua saúde está em declínio. Em 2019, Joseph teria dito que não queria mais viver. A prisão o colocou em vigilância suicida e ele permaneceu lá por mais 2 anos. No entanto, no início de 2022, foi anunciado que Joseph seria transferido para uma unidade para criminosos insanos. Joseph tem agora 86 anos. Após 10 anos na prisão, ele foi separado de outros presos e examinado por especialistas para determinar a sua condição psiquiátrica e neurológica. Se o perito detectar anormalidades, Joseph terá que ficar preso no sistema prisional. No entanto, se o especialista considerar que Joseph é de mente sã, ele pode ser libertado em 2024. A sua sentença dizia que ele poderia sair em liberdade condicional após 15 anos de prisão. Felizmente, ele não será capaz de encontrar a sua filha e os 6 filhos se ele for solto da prisão. Portanto, porque há muitas consequências aí envolvidas. Após serem cuidados, portanto, a Elizabeth e os 6 filhos foram tratados por danos psicológicos causados pela privação. Ela e seus filhos precisaram de muita terapia para se adaptar à luz depois de anos de escuridão. Eles também tiveram que se adaptar ao espaço extra que tinham agora. Infelizmente, eles estão muito traumatizados, mais traumatizados do que as pessoas acreditam. Durante o cativeiro, Christine arrancou o cabelo aglomerados. Stefan não podia andar corretamente porque ele andava curvado por muitos anos devido ao teto baixo. As crianças também sofreram TPT por luzes de escurecimento e fechamentos das portas. Vejam só como é que aquelas crianças estão. Em julho de 2008, surgiu que Elizabeth ordenou que sua mãe saísse da vila que eles estavam compartilhando. Ela estava chateada por Rosemary ter sido tão passiva durante a sua educação. No ano seguinte, Elizabeth e seus filhos foram retirados da vila e devolvidos a uma clínica psiquiátrica. As crianças precisavam de mais terapia para reunir-se às outras crianças lá em cima e lá embaixo. As crianças lá em cima ficaram traumatizadas com as mentiras de Joseph sobre a sua mãe abandoná-los e as crianças lá embaixo tiveram que se adaptar ao mundo exterior. Todos tinham problemas genéticos por causa do incesto. Ok, deixa-me lembrar de novo. As crianças lá em cima são as crianças que o pai, este monstro, pegou e levou para que a esposa dele tratasse das crianças, dizendo que alguém tinha posto as crianças à porta. Ou não, disse que a filha não podia tomar conta e que a mãe tinha que tomar conta. Portanto, os filhos que estavam em liberdade não se davam bem com os filhos que continuaram em cativeiro. Portanto, a casa em 2013, a casa foi vendida. Em 2013, os trabalhadores começaram a encher o porão desta casa com concreto. Os vizinhos aprovaram a proposta da venda. Aqui está, olha, a parte aqui de concreto da entrada dele. Os vizinhos aprovaram a proposta de vender a casa, mas muitos pensavam que ela deveria ser demolida devido à história horrível. Em dezembro de 2016, a casa foi vendida por 160 mil euros e foi transformada em apartamentos. Não podemos imaginar porque alguém queria viver nesta casa sabendo o que acontecia lá. Elizabeth nunca voltou para a sua casa de infância e ela provavelmente nunca mais vai voltar. Há muitas memórias horríveis lá e devia de ser destruída. Onde está Elizabeth Fritzl agora? Quando tudo acabou, Elizabeth começou a viver sobre uma nova identidade. Levou os 6 filhos para viver em uma aldeia desconhecida. Ela mora em uma casa com segurança e câmaras 24 horas por dia. A família não permite entrevistas e mantém as suas vidas muito privadas. Os esforços dos vizinhos de manterem a sua identidade oculta foram para ajudá-la a ficar escondida da mídia, para que ela pudesse viver uma vida normal. No entanto, muitos sentem que fizeram um trabalho melhor em manter a sua reputação viva como a garota mantida em cativeiro por 24 anos. Aqui está a história triste, muito triste, de uma moça com 18 anos que foi submetida pelo pai a uma escravidão fora de normal, numa cela úmida e fria,
em que ela tinha relações sexuais ali, os filhos dela viam ela ter relações sexuais, porque não, tinha só um quartinho, um quarto de banho ali. Era uma coisa fora de normal, ninguém pode imaginar o que esta moça sofreu ali. Aliás, há relatos de crianças que foram realmente sequestradas e abusadas pelos pais, histórias fora de normal, histórias que só podem sair de um monstro como este. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Por favor, minhas queridas irmãs, olhos abertos, olhem para os seus filhos, para as suas filhas, vejam-as da maneira que eles agem. As crianças dão sinais, infelizmente, muitas vezes, as mães e os pais, que estão tão ocupados com essa vida, que ignoram ou não se dão conta dos, dos sinais que as crianças estão dando. Mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra.